sequência à série de entrevistas do blog do FINFA com os candidatos a prefeitos de Afogados da Ingazeira, o segundo entrevistado desta série é o prefeito e candidato à reeleição José Patriota, da Frente Popular. A metodologia da série apresenta desta forma: o candidato responderá 8 perguntas com um tempo de resposta de 1 minuto e 30. Foram colocados neste recipiente 8 perguntas dos segmentos OAB, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, professor, aluno, saúde, comércio, CDL e uma pergunta deste blogueiro. O candidato sorteará uma por uma das 6 perguntas. As 2 últimas perguntas foram elaboradas por seus opositores. Candidato José Patriota, eu queria que o senhor iniciasse dando as suas considerações iniciais. Bom dia, Júnior Finfa, bom dia, prezados leitores, amigos e amigas afogadenses. É com prazer, com satisfação que aqui compareço para dar esclarecimentos, tirar dúvidas, me posicionar sobre os diversos assuntos e temas de interesse do povo de Afogados. Dizer que esse debate contribui para o esclarecimento do eleitorado e da população de uma maneira geral. A eleição não interessa somente a quem é eleitor, a quem é votante, mas interessa às crianças, às mulheres, aos adultos, aos idosos, a todos, do campo e da cidade. Portanto, estou aqui à disposição, me apresentando novamente para disputar o voto e a confiança do povo de nossa querida Afogados da Ingazeira. Candidato, o senhor, por gentileza, tire sua primeira pergunta. Pergunta da Ordem dos Advogados do Brasil. O trânsito tem sido um dos motivos de maior estresse para a população em geral. Muitos são os fatores, entre os quais podemos destacar o grande número de carros, ruas e avenidas estreitas, antigas, de uma época que não havia tantos automóveis circulando, calçadas ocupadas irregularmente, falta de agente de trânsito, além de falta de educação dos motoristas e pedestres. Afogados da Ingazeira é uma cidade polo com intenso tráfego de carros e motos durante o dia e não se verifica um ordenamento no trânsito, colocando em risco a vida das pessoas. O candidato possui algum projeto de política pública de educação no trânsito e de investimento na mobilidade urbana para a cidade de Afogados da Ingazeira? É uma pergunta muito atual e, sem dúvida, é um dos temas desafiadores, um dos assuntos que deve estar presente na ordem do dia. Algumas iniciativas que pudemos tomar ainda foram insuficientes. A exemplo da regularização do mototáxi, que estava um pouco desorganizado. Também começamos e já elaboramos o projeto de um novo estacionamento para os transporte coletivo. Nós recebemos aqui mais de 220 vans e transportadores de passageiros de outras cidades todos os dias. E esse estacionamento também tumultua a cidade. Quando falamos de trânsito, eu prefiro falar de mobilidade, que é o tema da atualidade, que envolve calçada, que envolve veículos automotores, veículos tracionados por animais. Nós temos que replanejar a cidade. Nesse sentido, estamos tomando todas as providências, já estamos com um projeto de lei para a municipalização do trânsito e recebendo a colaboração e a cooperação da Polícia Militar. O trabalho de educação no trânsito precisa ser feito nas escolas, cujo trabalho já se iniciou, mas são muitos os desafios. Inclusive, dependemos de vários investimentos, mas sem dúvida será a prioridade número 1 do nosso governo. O senhor, por gentileza, tira a sua segunda pergunta.
Pergunta no segmento educação, feita por um professor. O governo do estado é do PSB. Seu partido prometeu em campanha dobrar o salário dos professores. Além de não cumprir o prometido, não tem obedecido à lei do piso, penalizando os professores da rede estadual, que recebem os piores salários do Brasil. Em nosso município, já constatamos alguns movimentos relacionados à situação. Que garantia pode ser oferecida a estes profissionais para o cumprimento da lei do piso e do plano de cargos e carreiras? É uma pergunta interessante e um bom debate a ser feito todos os dias, não só nas proximidades da eleição. Educação é estratégico, é uma ação fundamental para o desenvolvimento de uma nação. E não podemos reduzir o debate da educação somente ao salário, ao piso, ao plano de cargos. O plano de cargos é muito importante. E aqui, na Prefeitura de Afogados, nós estamos com muito esforço, com muito sacrifício, estamos cumprindo sim o plano de cargos. A partir de uma negociação feita com a categoria, durante 4 anos não tivemos nenhuma greve, tivemos diálogo, tivemos negociação, com os números postos à mesa. Estamos vivendo uma grande crise econômica que o município e o Estado não têm responsabilidade sobre ela. Não temos governança sobre a política econômica. É exatamente papel do governo federal dar as diretrizes da economia. E, lamentavelmente, cometeram erros desde 2012 na condução da política econômica, que hoje a população está pagando um preço alto, com inflação, com desemprego, e isso recai diretamente sobre os ombros dos municípios e sobre a responsabilidade do Estado. Acho que não tenho todos os elementos suficientes e não é minha responsabilidade responder pelo Estado, mas pelo município nós estamos fazendo um esforço coletivo para garantir a merenda, garantir o professor na sala de aula e os nossos alunos estão nos dando a alegria, juntamente com toda a rede de professores e demais colaboradores, e tirando boas notas. Afogados está entre os 10 melhores do estado de Pernambuco. Essa é uma grande vitória que o nosso governo comemora com o povo de Afogados. Próxima pergunta, por favor. Pergunta no segmento do comércio, feita por um comerciário. Considerando que o país vive atravessando uma das piores crises de sua história, quando vemos as empresas de menor porte reduzindo suas jornadas de trabalho e até demitindo parte de funcionário, de que forma o poder público pode ajudar aos microempresários de nossa região, mais precisamente aqueles que produzem, vendem bens e serviços, a minimizarem os efeitos da crise? Ou não existe projeto nesse sentido? Essa é uma pergunta muito inteligente e criativa. Em tempos de crise, se exige que o gestor seja mais criativo, mais inovador. E é esse esforço que estamos fazendo e vamos fazer muito mais. Assim, instalamos a Sala do Empreendedor, onde mais de 400 pessoas, pequenos e médios empresários, foram capacitados. Constantemente estamos irmanados com o Sistema S, principalmente o SEBRAE, no sentido de valorizar as iniciativas locais, os pequenos negócios, para que as pessoas possam viabilizar, a partir de atividades que envolvam a sua família, possam também garantir o seu sustento. Nesse sentido, a Prefeitura tem incentivado a criação do MEI, tem promovido feiras aqui e fora de Afogados da Ingazeira para gerar oportunidade para as pessoas fazerem negócios, aprenderem mais a gerenciar o seu próprio negócio e crescer juntos com a cidade. Não adianta ficar só reclamando ou só jogando pedras. É hora de arregaçar as mangas, é hora de juntar as pessoas e fazer com que a cidade possa avançar ainda mais com os pequenos, médios e grandes empresários. Está aí o exemplo do Polo Moveleiro, estão aí as nossas empresas instaladas no setor de imóveis e de metal mecânica, de forma que estamos presentes sempre,
participando das feiras de FENEARTE, o artesanato, foi aí o exemplo do mercado, o próprio polo moveleiro e todo um conjunto de empresas que estamos querendo atrair para a nossa cidade. O senhor tem a próxima pergunta. Pergunta do segmento educação. Nos municípios do interior, é comum ver a prefeitura como uma fonte de emprego, principalmente se tratando de cargos comissionados, que são distribuídos por indicação. Em sua gestão, não há qualquer projeto para reduzir esses comissionados e se estabelecerem os cargos por mérito através de um concurso público? É importante esclarecer que mais de 70% dos servidores da prefeitura são servidores efetivos, que foram contratados de diversas formas no passado, conforme a legislação da época. É importante dizer que grande parte, cerca de 20 a 30% dos cargos comissionados em Afogados não estão ocupados, ficaram o tempo todo sem serem ocupados. Então, independentemente da quantidade de cargos, independente da estrutura administrativa, que nós pretendemos inclusive fazer uma reforma, o gestor utiliza, se quiser e se puder, os cargos comissionados. Então eu tenho a grata satisfação de ser uma das poucas prefeituras em Pernambuco e no Brasil que não usa a sua totalidade de ocupação dos cargos comissionados. É de acordo com a necessidade e o perfil. No mais, tudo depende da legislação em vigor. Nós estamos rigorosamente cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, achamos que o concurso é uma forma democrática, entretanto, em época de crise, a cada dia o poder público federal, os governos estaduais e os municípios reduziram bastante face à instabilidade econômica para assegurar o pagamento efetivo, não só do concursado, mas sobretudo das obrigações previdenciárias. Próxima pergunta. Pergunta do segmento de saúde. Geralmente, todos os candidatos referem-se a garantir saúde de qualidade à população. Sabemos das dificuldades existentes, principalmente no tocante ao financiamento. Porém, ações precisam ser estabelecidas para a melhoria deste setor. Em relação ao serviço de urgência e emergência, que é a grande reclamação da população, quais são suas propostas concretas? Sem dúvida, a saúde pública no Brasil é um desafio para toda a sociedade. Sempre há o que reclamar e sempre há o que fazer. Neste sentido, hoje, a responsabilidade aqui na região está sobre a governança do Estado de Pernambuco através do Hospital Regional e dos hospitais conveniados pelo SUS. O SUS é um sistema compartilhado entre União, Estados e municípios. Nós somos responsáveis pela atenção básica, pela vacina, pelo acompanhamento das gestantes, por todas as providências, e foi essa providência que nós tomamos na atenção básica. Aumentamos e fazemos uma cobertura hoje de 100% de todo o território, ampliamos com o atendimento especializado, com a UPAE, que veio muito nos ajudar, e mais as clínicas e hospitais credenciados. Em relação à emergência, esperamos que o governo do Estado e o governo federal possam investir mais, sobretudo em ortopedia e em obstetrícia, que é exatamente o acolhimento das mães para ter um parto humanizado. Neste sentido, a população de Afogados conta com o nosso apoio, com a nossa força, com o nosso empenho, para que o Hospital Regional possa melhor ser estruturado para atender a população da forma que ela merece. Próxima pergunta. Pergunta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Qual a sua proposta em assistência técnica para os homens e a mulher do campo? A assistência técnica é um elemento fundamental
para o desenvolvimento da agropecuária, principalmente aqui no semiárido. Entretanto, o governo do Estado, através do INPA, tem limitado os quadros técnicos e o governo federal nunca disponibilizou uma política de financiamento de assistência técnica onde os municípios pudessem contratar o pessoal para fazer de fato o acompanhamento às comunidades rurais, aos proprietários, aos homens e mulheres que residem no campo, que precisam produzir alimentos, que precisam criar os seus animais. Essa é uma deficiência histórica, é um débito muito grande. Aqui nós pretendemos, com recursos próprios, aumentar o quadro de pessoal técnico disponibilizado na Secretaria de Agricultura Municipal. Entretanto, precisamos de uma política estruturante que financie e dê condições para a contratação de pessoal, respeitando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, para evitar penalidades ao gestor e ao próprio município. Acho justa a reivindicação, tem o nosso empenho, tem o nosso acordo. Entretanto, é muito pouco que se disponibiliza para que o agricultor e a agricultora possa produzir mais e melhor, apesar da seca, apesar de tudo, existem técnicas e sem conhecimento essa produção fica comprometida. Contamos, portanto, com o nosso empenho, a nossa ajuda, a nossa disposição. Se melhorar o econômico, nós vamos contratar um pouco mais de técnicos para dar a ajuda necessária. Como foi dito anteriormente, e agora nós vamos apresentar as duas perguntas dos seus opositores. Primeira pergunta do candidato Itamar. Prefeito, gostaria de saber por que o senhor não abriu concurso em Afogados da Engazeira. Isso não é apenas uma forma do senhor transformar a prefeitura em cabide de emprego, já que a maioria dos servidores hoje é terceirizada? Há uma desinformação do candidato. Primeiro, do que a maioria dos servidores não são terceirizados. Nós temos 71% dos servidores da Prefeitura Municipal de Afogados que são do quadro efetivo, né? Pessoas que ingressaram no poder público de acordo com a lei em vigor da época. Esses efetivos, eles vão ficar até o dia que quiserem, ou se cometerem uma falta muito grave e forem punidos, que não é usual, não é uma medida usual. Então, 71% dos servidores são efetivos, apenas 11% são terceirizados. Então, há uma desinformação na formulação da pergunta. Depois, nós promovemos um concurso de acesso, de complementação de quadros para os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. Claro que as pessoas querem sempre mais. E engraçado é que muita gente de fora vem morar em Afogados pensando em concurso, em arranjar um emprego, em arranjar um trabalho, e que no concurso você não pode eliminar quem é de fora. Somente a categoria agentes de saúde é que tem uma lei específica dizendo que só pode se inscrever quem mora na área a ser trabalhada. De forma que o quadro de pessoal da Prefeitura de Afogados, diferente de muitas prefeituras pelo Brasil afora, é um quadro bastante ajustado à realidade econômica. Cada um só deve fazer a conta que pode pagar. É por isso que nós pagamos em dias e damos prioridade aos nossos companheiros, colegas de trabalho, aos nossos servidores. Não se paga tanto, mas se paga sempre em dias, o que muita gente por aí faz concurso e sequer consegue chamar para tomar posse. Então, esse tipo de ação demagógica a gente faz quando pode. Eu quero fazer para valer. E o concurso que nós fizemos, em seguida nós convocamos e houve toda a homologação do Tribunal de Contas do Estado. Pergunta do candidato da União pelo Povo, Emílio Vasconcelos. Os governos Lula e Dilma promoveram uma revolução na área social, com várias ações em Afogados, como Bolsa Família, Adutora do Pajeú, Seguro Safra, Pronaf, PAA, PENAI, entre outros. Como você mesmo disse há 4 anos atrás, o PSDB representa o atraso e nada estruturalmente fez para beneficiar a classe trabalhadora que você sempre se disse defensor. O que justifica seu voto em Aécio
e o apoio ao golpe, chamando Lula, Dilma e Temer de farinha do mesmo saco. Eu preciso esclarecer, apesar do pouco tempo, que o candidato do PT fica insistentemente querendo nacionalizar uma discussão, quando na verdade nós estamos debatendo o futuro de Afogados da Engazeira. O povo está sendo convocado para escolher o próximo prefeito, quem vai gerir Afogados, qual o seu perfil, seu compromisso, sua história, sua proposta de trabalho, quais os serviços prestados por esse candidato. É isso que o povo quer saber, como resolver os seus problemas a partir da iniciativa do prefeito do seu município. Por isso que esse debate não tem colado, porque todo mundo sabe que eu sou a pessoa número 1 para ir buscar os recursos em qualquer porta, em qualquer governo. E, lamentavelmente, o PT de Afogados não traz sequer uma emenda para ajudar a resolver os problemas de Afogados. E fica querendo se agarrar em lideranças nacionais para se promover a qualquer custo aqui. Eu me dou muito bem com a ex-presidente Dilma, com o ex-presidente Lula, me dou muito bem com os ministros do passado e dialogo com os ministros do presente, porque me cabe defender os interesses de Afogados. Eu não sou juiz, não sou promotor, não sou delegado, porque os casos de corrupção, quem trata são essas autoridades. Então ficam a todo custo insistindo no assunto que não vai resolver os problemas de Afogados. Nós precisamos discutir as soluções para o trânsito, a solução para o desemprego, que está aí uma situação muito difícil, da educação para os nossos jovens. Essa é a pauta que interessa à população. Então é dessa forma que nós estamos nos colocando. Nós não somos deputado federal, nós somos prefeito de Afogados e me cabe tão somente defender os interesses de Afogados. É por isso que eu vou a Brasília, sou bem recebido, sou respeitado em Pernambuco e no Brasil pela minha firmeza, pelas minhas convicções, pela defesa ardorosa dos interesses da minha terra. Isso é que interessa ao nosso povo. Candidato, eu queria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais. O senhor tem 1 minuto e meio. Eu quero me dirigir ao povo de Afogados, a todos os internautas, as pessoas que acompanham o noticiário através do blog do FIFA, dizer que estou me colocando à disposição com uma larga folha de serviços prestados à sociedade afogadense, a Pernambuco e ao Brasil. Mas, como se trata de eleição em Afogados, quero dizer que avançamos muito na educação, quando nós conquistamos vários prêmios, quando a nota do IDEB de Afogados está entre as 10 melhores do estado de Pernambuco. Que avançamos muito quando universalizamos o acesso à saúde com a atenção básica, a contratação de mais 6 equipes de saúde da família. Quando reduzimos a mortalidade infantil em 66%. Avançamos bastante quando nós conseguimos pavimentar 80 ruas até o presente momento, com a meta de 100 até dezembro. E a partir do próximo mandato, vamos avançar muito mais. Avançamos quando adquirimos uma usina de asfalto. Avançamos quando nós adquirimos 40 veículos. Quando compramos a terra, o terreno chamado Serra do Giz, para a preservação ambiental, que será o pulmão dessa região nos próximos anos. Avançamos bastante quando asseguramos a realização de todos os eventos de cultura, de todas as atividades dos nossos atletas através dos desportos. Avançamos bastante quando nós melhoramos a estrutura de apoio da Secretaria de Assistência Social. Avançamos quando pagamos em dia os servidores e o nosso comércio pode continuar movimentando. Quando abrimos a sala do empreendedor, dando oportunidade para que as pessoas possam avançar com seus negócios e ter condições de sobrevivência. Avançamos, e eu sou grato quando recebemos 83% de aprovação. Muito obrigado a você, afogadense, homem e mulher consciente, que não vai entregar os destinos de Afogados a qualquer um. O povo quer votar com segurança, com certeza, com alguém que tem proposta, tem projeto, sabe dialogar e articular para o desenvolvimento de nossa querida Afogados. Por isso, conto com seu voto, com a sua confiança, para que possamos, no dia 2 de outubro, a gente obter uma larga vitória,
que será a vitória do povo de Afogados, a vitória da verdadeira mudança. A todos, muito obrigado. Concluímos a segunda entrevista dos candidatos a prefeito de Afogados da Engazeira. Amanhã, o nosso entrevistado será o candidato Itamar França.